O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um estudo aqui pelo canal Revelar. Eu te convido para falarmos um pouco mais sobre esta obra, os 4 evangelhos, apontarmos para você os erros de uma doutrina anticristã, que é esta obra. Então, estamos usando como pano de fundo a nossa fonte de pesquisa, a obra O Verbo e a Carne, de José Herculano Pires e Júlio de Abreu Filho, apontando os erros dessa doutrina, esclarecendo a você que os 4 evangelhos de J.B. Rustang não trata de espiritismo, ainda que ele busque se socorrer de conceitos espíritas. Infelizmente, nós não podemos aceitá-la em nosso meio. Se ela já foi banida dos documentos da Federação Espírita Brasileira, o serviço que nós prestamos aqui é buscar afastar das mentes, porque ela está impregnada em quase um século no meio espírita. Então, vamos hoje fazer uma reflexão sobre essa obra, relembrando que no encontro anterior, quando nós tratávamos do capítulo 7 da obra O Verbo e a Carne, e analisando aquela infância mágica de Jesus, nós começamos com esse slide e vamos começar com ele novamente, porque é muito importante frisar isso para você sempre. Se Kardec é o bom senso encarnado, Rustang é a falta de senso, porque rustanguismo é falta de discernimento. Bom, por que nós estamos dizendo isso? Você termina lá o tomo 1 com todas aquelas intenções de explicação, trazendo aquelas várias ideias que nós já manifestamos os seus erros aqui, apontamos todos eles, esperamos que você se debruce sobre essas 2000 páginas de Os 4 Evangelhos e faça, de fato, uma análise para ver, então, se nós estamos aqui mentindo, levando alguma informação inválida, ou que nós estejamos contra a ciência e a filosofia espírita, contra a doutrina espírita. Porém, todos aqueles que aqui se achegam, que vêm denegrir o nosso trabalho, eles não apontam de fato onde está o erro. Ficam no raso, que é eu concordo, eu acho, eu tenho a impressão, para mim isso. Bom, aqui a gente não tem achismo, pessoal. Aqui nós tratamos de conhecimento, de ciência, de aquisição e construção do conhecimento. Se você não está achando isso adequado, esse não é o canal que você deve visitar. Eu peço a você que se dirija a qualquer um outro que esteja aí condizente com as suas ideias. Aqui, para nós vamos apontar para você quais são, de fato, esses erros aí dessa doutrina anticristã. Porque quando você termina a leitura do primeiro volume, o que você percebe nos 4 evangelhos é que ali há um amontoado de repetições. Você vai para o tomo 2, você não consegue, de fato, fazer uma leitura profícua, uma leitura concisa, objetiva, que dá para você seminarizar essa obra. De fato, não, porque você vai perceber que é só consultar os índices de cada um desses volumes, e você vai constatar que ali é um emaranhado, amontoado de repetições, né? E Kardec nos advertiu para essa situação dessa obra, porque o produto dela, o conteúdo dela é sempre o mesmo. Era demasiado vasto. O que é demasiado vasto, gente? É falar demais, é ser prolixo, é ficar defendendo uma tese porque nem você acredita nela. Imagine você que cada vez que você produz um vídeo, quanto mais longo você produz esse vídeo, mais conteúdo e argumento você quer colocar, porque você de fato não está acreditando. Porque quando você acredita no que você está falando, você faz um vídeo rápido, como é o caso o nosso aqui acerca desse capítulo 8º da obra O Verbo e a Carne, onde a gente analisa esse emaranhado de informações estranhas contidas principalmente em todos os tomos, mas nós estamos hoje aqui falando sobre o tomo 2. Bom, Kardec, ele escreve um artigo, a gente já falou disso, na revista de junho de 1866, e ele vai narrar que essa obra ela extrapola os limites do bom senso. Quando ela chega nesses limites, ela não para, ela não se afasta, ela não coloca ali para ela mesma
um obstáculo, ou seja, não, aqui eu ultrapasso o bom senso, eu vou parar por aqui. Não, ela vai. E quem acredita nessa obra vai junto. Quando nós falamos dos limites, a gente encontra os limites, pessoal. Nós encontramos limites lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nunca é demais repetir para você que essa obra, os 4 evangelhos, não passa de uma repetição de temas da codificação, porém com o objetivo, tentando renovar a tese docetista do corpo fluídico de Jesus, complicando mais ainda, porque ela coloca um amontoado, excessivo número de comentários que ali é colocado, com 3 características principais que todo espírita que busca o conhecimento, ele deve se afastar, que é vulgaridade do comentário, e ali tem demais, o tom dogmático, ou seja, não discorda de mim não, porque o ponto de partida é o que eu estou falando. Pessoal, existe uma coisa chamada zetética e dogmática. Então vá procurar sobre isso. Eu gosto da zetética, porque a zetética permite você perguntar de onde você partiu, por quê. Então é sempre importante responder todos os porquês, porque nesse caso você terá a possibilidade de abarcar todos os ângulos de visão e, claro, a chance será menor de errar. Portanto, a dogmática com o tom, por vezes ao seu lado agressivo, é uma característica perniciosa que está nessa obra. O que de fato feriu tanto Rustang que ele vai responder Kardec nessa obra. E pior que os seus seguidores aí também não estudam Espiritismo. Tomaram para si a dor e vai na mesma direção. O que de fato, naquele artigo de 1866, feriu tanto Rustang? Pessoal, é uma partezinha pequena. Kardec disse o seguinte: convém considerar tais explicações, as explicações vastas, dogmáticas, agressivas e vulgares, prolixas, repetitivas, excessivas, contidas nos 4 evangelhos, como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, mas que em todo caso precisam da sanção, da concordância universal e até confirmação mais ampla, não devem ser tidas como parte integrante da doutrina espírita. Até hoje, pessoal, não tem essa confirmação. Só tem ali. E aí os fanáticos ou lunáticos ficam defendendo isso. E pior, sendo mal educados, entrando no canal da gente para falar besteira, para agredir. Desculpa, pessoal, aqui a gente debate ideias, a gente não disputa, viu? Se você não tem a educação necessária para vir aqui tratar do tema, obrigado, o lugar que você deve procurar é outro. De qual critério nós estamos tratando aqui? Qual critério que o Kardec fala na revista de 1866? É, talvez, uma das partes fundamentais do Espiritismo. Para qualquer obra, pessoal, não é só para Rustang, não. Para qualquer obra. Por mais que o médium seja credor do nosso maior respeito, ele sabe que nós devemos respeitar uma das partes fundamentais do Espiritismo, que é o controle universal do ensino dos Espíritos, que usa os filtros da razão, da lógica e do bom senso. Mesmo que venham vários espíritos falando a mesmíssima coisa, se não tiver razão, lógica e bom senso, sai correndo. Qual a característica fundamental da codificação? É a sanção, é a concordância geral do ensino dos espíritos codificadores. O que não era considerado na codificação? O nome era considerado? Não, podia assinar nome venerável que fosse. Isso não apetecia Kardec. Isso não apetecia aquele pedagogo, aquele professor, não é? Porque senão, você imagina, ele está numa sala de aula, aí assinou a avaliação, o teste, o exercício, um nome venerável. Por exemplo, na época de Kardec, supondo que ele fosse ali professor do filho do imperador. Aí assinou o filho do imperador, aí então ele vai sancionar tudo aquilo que o filho do imperador escreveu, porque era filho do imperador, que tinha um nome venerável, um sobrenome venerável. Então esse é o critério, o nome pouco importa.
Aquele que assina a mensagem, pouco importa. O que é preciso? Sanção geral do ensino dos Espíritos. Sem essa sanção geral, o nome é enfeite. Tá certo? E isso aconteceu com aqueles nomes usados, né? O tal Moisés, os evangelistas, os apóstolos e aqueles outros que estão falados lá naquela obra rustanguista. O que mais que há nos 4 evangelhos de Rustang? Como a gente já falou, lá tem linguagem vulgar, interpretação vulgar, passagens ridículas, pretensão reveladora da obra, ingenuidade de Rustang, colhida por espíritos enganadores. Ele foi colhido, ele foi abarcado por espíritos enganadores. Mas ele abriu, por conta da sua vaidade, ele abriu a porta para a chegada dos seus enganadores. Então ele foi ingênuo, porque ele deixou a sua paixão o arrastar, que é coisa bem materialista. Acréscimos advindo de uma infantil imaginação. Gente, nós falamos no encontro anterior sobre aquela infância mágica de Jesus, né? Repetições cansativas de hipóteses combatidas inclusive no cristianismo, desde a era apostólica, foram condenadas nas epístolas do Novo Testamento. Vamos entender, né? Kardec buscou a moral, Kardec buscou outra ideia. O docetismo é uma heresia do 2º século da era cristã. Busca saber isso, busca definir isso, entenda isso. O que Rustang quer é que todos acreditem na teoria da aparência, que é essa crítica docetista, uma crítica na teoria da aparência, numa aparência. Aqui a gente conclui, farei 2 conclusões para deixar vocês aí com o raciocínio afiado para essa obra, quando encontrar com os detratores do Espiritismo que defendem os 4 evangelhos, essa doutrina anticristã, que, como nós vamos afirmar, não tem nada a ver com o Espiritismo. Primeiro que lá há uma lógica do absurdo. O que é o antilógico de Rustang? Ele traz lá a ideia do espírito de Kate King, que foi estudado por William Crookes, para defender essa aparência do corpo fluídico de Jesus. Na verdade, ele vai colocar ali que é uma aparência de uma carne refinada, mas diferente da carne humana. E aí eu pergunto, você não vai encontrar lá na obra o verbo e a carne, eu estou te perguntando, mas e o que nós aprendemos sobre o perispírito, que ele é retirado por elementos do planeta? Aqui o nosso elemento aqui é esse pesadão aqui. Então o perispírito tem que ser igual. A carne, né, aqui não tem condição de ser refinada. E outra coisa, que carne refinada, se o que ele fala ali não tem lé com cré, ele fala, em teoria, de uma gravidez aparente, né? Mostrando preconceito sexual. Ele mostra preconceito sexual porque ele vai contra as leis naturais, né? Leis divinas que nós aprendemos lá na codificação. Ele vai considerar essa procriação impura. Isso é religiosismo. Isso está pegando lá a maçã, Adão e Eva, o sexo proibido, pecado original, coisa que ninguém entendeu o que é, porque não estuda. Jesus teria recusado aceitar um nascimento natural? Ele diz, eu não vim destruir a lei, então era um mentiroso? Olha, gente, cuidado, viu? Cuidado com o lodo que vocês estão pisando com essa obra, que vai afundar muito mais. O docetismo está em acordo com as leis naturais ensinadas pelo Espiritismo? Ou é uma contradição com os seus princípios fundamentais? Fica aí a pergunta para você. Vai estudar e responde isso aqui. Agora não fica viajando, não. Porque tem gente que quer escrever livro, fazer a mesma coisa que o Rustang fez. Não acredita no que está falando e vai escrevendo. E vai chamando a gente de ignorante, porque ele quer que a gente leia coisa que ele acredita. Gente, nós vivemos em faixa evolutiva. Se a pessoa não vibrou numa faixa que já pode aceitar a razão, ele vai viver num outro momento. Ele vai estar no instinto, vai estar em alguma coisa anterior. Mas nós aqui já estamos na razão, já estamos aceitando o conhecimento, a inteligência humana, nós pensamos, enfim, nós existimos, a gente se reconhece indivíduo, penso, logo existo, né? Então, conclusão 2, para terminar. A teologia espírita. Rustang foi um vaidoso ingênuo. Sua obra não iniciou essa chamada tese teológica do espiritismo. Por quê, gente? Lá no Livro dos Espíritos, que ele leu, ele disse que leu,
tem lá a primeira questão, que é Deus? Se houver uma fase teológica espírita, se houver essa teologia espírita, seria essa a primeira questão que iria iniciar. Gente, Kardec foi o bom senso encarnado e Rustang a falta dele, mas ainda dá tempo para você atender à verdade e se instruir. Esse foi, pessoal, o nosso encontro de hoje para falar dessa teoria doutrinária anticristã, essa tese de Rustang, do rustanguismo. A gente espera encontrar você no próximo vídeo, onde nós vamos comentar sobre reencarnação e escala dos mundos, que estão tratadas ali também nessa obra, nesse emaranhado de repetições de uso de conceitos espíritas inadvertidamente, inadequadamente, com muita linguagem vulgar, prolixa, dogmática e agressiva. Esse é o Rustang que muitos no meio aí vêm defendendo, que nós estamos combatendo. Espero você então, pessoal, no próximo vídeo. O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir.